Gostaria que você imaginasse duas famílias que vivem no mesmo subúrbio nos arredores de Dallas, Texas. A primeira família, Kevin e Maria, ganha em conjunto $155 mil por ano. Eles compraram uma casa de 4 quartos por $320 mil. O pagamento da hipoteca, incluindo impostos e seguro, totalizava $2.100 por mês. A casa oferecia mais espaço do que eles precisavam na época, mas achavam que a família cresceria e ocuparia o espaço. Eles tinham 2 filhos, queriam um escritório em casa e talvez um quarto de hóspedes para as visitas dos pais. A segunda família, James e Patricia, ganha em conjunto $162 mil, uma renda quase idêntica. Em 2016, eles compraram uma casa de 3 quartos por $215 mil. O pagamento da hipoteca totalizava $1.400 por mês. A casa era modesta. As crianças dividiram um quarto até o mais velho ir para a faculdade. O escritório em casa servia também como quarto de hóspedes. Funcionava, mas os visitantes sempre comentavam que eles poderiam pagar por algo melhor. 10 anos depois, em 2026, ambas as famílias estão no final dos seus 40 anos. Kevin e Maria economizaram $140 mil para a aposentadoria. A casa deles agora vale $480 mil, mas eles ainda devem $210 mil da hipoteca. Eles gastaram cerca de $60 mil em reparos e modernizações nesta década. Eles trocaram o telhado, o sistema de climatização, HVAC, o aquecedor de água e metade dos eletrodomésticos. Seus impostos sobre a propriedade aumentaram 40%. O seguro residencial quase dobrou. Eles nunca tiraram férias de mais de 5 dias, porque as despesas com a casa não deixam margem para pausas mais longas do trabalho. James e Patricia economizaram $620 mil para a aposentadoria. A casa deles agora vale $340 mil. Eles quitaram a hipoteca há 3 anos. Seus custos mensais com moradia agora consistem apenas em impostos sobre a propriedade e seguro, cerca de $800. No verão passado, eles passaram 2 semanas em Portugal. Eles planejam se aposentar aos 58 anos. Mesmo subúrbio, mesmo ponto de partida. Rendas quase idênticas na mesma década. Uma família construiu patrimônio. A outra família construiu uma casa que mal pode se dar ao luxo de deixar. A diferença mensal de $700 nos pagamentos da hipoteca explica parte da lacuna, mas a verdadeira discrepância vai muito além da hipoteca. A casa maior não foi apenas mais cara para comprar. Custou mais para aquecer, mais para resfriar, mais para mobiliar, mais para manter, mais para assegurar e mais em impostos. Ela consumiu dinheiro de uma forma que Kevin e Maria nunca previram ao assinar os contratos de compra. A casa maior também mudou a psicologia deles. Assim que se tornaram donos de uma casa de 4 quartos em um bairro melhor, sentiram-se pressionados a preenchê-la com móveis que combinassem com o ambiente. Sentiram-se pressionados a fazer o paisagismo do quintal maior. Sentiram-se pressionados a dirigir carros que não parecessem deslocados na garagem. A casa tornou-se a âncora em torno da qual girava qualquer outra decisão financeira. Esta não é uma história sobre 2 famílias em Dallas. É uma história sobre como as decisões de moradia afetam todas as outras escolhas financeiras que você fará ao longo de décadas. A casa que você compra determina o quanto você pode economizar, o quanto você pode investir, quanta flexibilidade você tem em sua carreira e, em última análise, se você se aposentará com opções ou com medo. A casa maior é a principal destruidora de patrimônio nos Estados Unidos, porque não parece uma destruidora de patrimônio, parece progresso. Hoje, vou mostrar exatamente por que comprar uma casa maior destrói mais patrimônio do que qualquer outra decisão financeira, como os custos vão muito além do pagamento da hipoteca, e como a matemática realmente se parece quando analisada ao longo de um período de 20 ou 30 anos. Parte do que vou compartilhar a seguir será desconfortável se você recentemente se esticou financeiramente para comprar uma casa maior do que precisava. Esse desconforto é exatamente o ponto.
Entender os verdadeiros custos é o primeiro passo para tomar decisões diferentes, ou pelo menos, tomar decisões futuras com clareza. Antes de detalhar as maneiras específicas pelas quais uma casa maior destrói patrimônio, deixe-me apresentar a matemática básica que a maioria dos compradores de casas nunca vê. Quando as pessoas avaliam se podem pagar por uma casa, elas normalmente olham para o pagamento da hipoteca e o comparam com sua renda. Se o pagamento for inferior a 28 a 30% da renda bruta, os credores aprovam o empréstimo. O comprador assume que isso significa que ele pode pagar a casa. Esse cálculo é perigosamente incompleto. O pagamento da hipoteca representa cerca de 50 a 60% do verdadeiro custo de possuir uma casa. Os 40 a 50% restantes estão escondidos em categorias que não aparecem nos documentos de fechamento, mas que surgem implacavelmente em seus extratos bancários enquanto você for dono do imóvel. Deixe-me detalhar para onde o dinheiro realmente vai. Os impostos sobre a propriedade variam drasticamente dependendo da localização, mas a média nacional é de cerca de 1,1% do valor avaliado por ano. Para uma casa de $500 mil, isso significa $5.500 por ano, ou $458 por mês. Para uma casa de $300 mil, são $3.300 anuais, ou $275 por mês. A diferença é de $183 por mês, ou $2.200 anuais, apenas em impostos. O seguro residencial em 2026, para uma casa de preço médio, custa em média cerca de $2.300 anuais, mas aumenta proporcionalmente com o valor da casa e os custos de reposição. Uma casa maior, com mais metros quadrados, acabamentos mais caros e mais bens a serem segurados, custa proporcionalmente mais para ser protegida. A diferença entre o seguro de uma casa de $300 mil e uma de $500 pode facilmente chegar a $600 a $1.000 anuais. Manutenção e reparos seguem uma regra prática confiável. Planeje anualmente 1 a 2% do valor da casa para manutenção. Para uma casa de $500 mil, isso significa $5.000 a $10.000 por ano. Para uma casa de $300 mil, são $3.000 a $6.000 por ano. Casas maiores têm mais área de telhado que precisa ser substituída, mais capacidade de ar-condicionado que precisa de manutenção, mais encanamentos que precisam de reparos e mais metros quadrados que precisam ser pintados. A diferença de preço de $200 mil significa $2.000 a $4.000 em custos anuais adicionais de manutenção. As contas de consumo aumentam com a metragem quadrada de uma forma que se acumula. Uma casa de 2.500 pés quadrados custa cerca de 40 a 60% mais para aquecer e resfriar do que uma casa de 1.500 pés quadrados. Eletricidade para iluminação, água para os banheiros, gás para aquecimento. Tudo isso aumenta com o tamanho. A diferença pode facilmente chegar a $150 a $250 por mês ou $1.800 a $3.000 anuais. Mobiliar uma casa maior exige mais móveis, mais decoração, mais cortinas, mais tapetes e mais de tudo. O americano médio gasta cerca de $50 por pé quadrado para mobiliar uma casa nova, incluindo móveis, eletrodomésticos e decoração básica. 1.000 pés quadrados adicionais significam $50 mil extras em custos de mobília, muitas vezes financiados por cartões de crédito ou empréstimos com garantia de imóvel, o que adiciona juros ao valor total. Deixe-me somar esses custos ocultos para a comparação entre uma casa de $300 mil e uma de $500 mil. Impostos sobre a propriedade adicionais, $2.200 anuais. Seguro adicional, $800 anuais. Manutenção adicional, $3.000 anuais. Contas de consumo adicionais, $2.400 anuais.
Custos anuais totais adicionais além da hipoteca: $8.400. Isso representa $700 por mês em custos que não aparecem no cálculo do pagamento da hipoteca. Combinado com o próprio pagamento mais alto da hipoteca, a verdadeira diferença de custo mensal entre essas duas casas ultrapassa $1.400. $1.400 por mês são $16.800 por ano. Investidos a um retorno médio de 8% ao longo de 25 anos, esses $16.800 anuais se transformam em cerca de $1,3 milhão. A casa maior não custa $200.000 a mais. Ela custa mais de $1 milhão a mais, quando você considera as despesas contínuas e o custo de oportunidade do dinheiro que nunca é investido. Essa é a matemática que as calculadoras de hipoteca não mostram a você. Essa é a matemática que os corretores de imóveis não explicam. Essa é a matemática que transforma uma casa de um investimento em uma máquina de destruição de patrimônio. Deixe-me mostrar os mecanismos específicos pelos quais uma casa maior destrói patrimônio. O primeiro mecanismo é a armadilha da entrada. Para comprar uma casa de $500.000 com 20% de entrada, você precisa de $100.000 em dinheiro no fechamento. Para comprar uma casa de $300.000 com 20% de entrada, você precisa de $60.000. Essa diferença de $40.000 na entrada equivale a $40.000 que nunca renderão juros em suas contas de investimento. $40.000, investidos a um retorno de 8% ao longo de 25 anos, tornam-se cerca de $274.000. Ao longo de 30 anos, tornam-se cerca de $402.000. A casa maior não exigiu apenas uma entrada maior. Exigiu o sacrifício de $400.000 futuros para poder pagar essa entrada. A maioria das pessoas não sente isso como um sacrifício, porque nunca vê o dinheiro crescer. Os retornos dos investimentos são teóricos. A casa é tangível. O peso psicológico recai inteiramente sobre o que se pode tocar e ver, mas o dinheiro se foi, independentemente de você sentir ou não a sua falta. O segundo mecanismo é o gargalo do fluxo de caixa mensal. Os custos mensais de moradia $400 mais altos de Kevin e Maria não desapareceram simplesmente na casa. Eles substituíram o dinheiro que, de outra forma, teria ido para outro lugar. De onde vêm esses $1.400? Eles vêm das contribuições para a aposentadoria. Eles vêm da construção da reserva de emergência. Eles vêm das economias para a faculdade. Eles vêm das contas de investimento. Eles vêm da margem financeira que oferece flexibilidade e segurança. Uma família que poderia ter economizado 20% de sua renda, agora economiza 8% porque a casa consumiu a diferença. Uma família que poderia ter maximizado suas contribuições para o 400 e um K agora contribui apenas o suficiente para obter a contrapartida do empregador. Uma família que poderia ter construído uma reserva de emergência para 6 meses, permanece permanentemente com 2 meses. O gargalo é invisível porque é definido pela ausência. Você não vê as contribuições para a aposentadoria que não aconteceram. Você não sente falta do crescimento do investimento que nunca ocorreu. Você apenas se sente vagamente sem dinheiro todo mês, sem entender o porquê. Kevin e Maria ganharam $155.000 anuais durante uma década. Se tivessem comprado a casa menor e investido a diferença mensal de $1.400 em fundos de índice, com um retorno médio de 8%, teriam acumulado cerca de $258.000 apenas nessa conta de investimento em 10 anos. Eles não têm esses $258.000. A casa os engoliu. O terceiro mecanismo é a ancoragem da inflação do estilo de vida. Uma casa não é apenas uma estrutura. É um contexto social. Ela cria expectativas sobre como você viverá nela e o que possuirá para preenchê-la. Deixe-me contar o que aconteceu com Kevin e Maripuia nos meses após a mudança. Seus móveis antigos pareciam deslocados nos cômodos maiores. As proporções estavam erradas. O sofá que preenchia a sala de estar anterior
parecia perdido no novo espaço. Eles compraram um sofá de canto maior por $3.800. A sala de jantar precisava de uma mesa que se adequasse ao espaço, $2.200. O quarto principal tinha espaço para uma área de estar. Eles adicionaram 2 poltronas e uma mesa lateral, $1.400. As crianças agora tinham cada uma o seu próprio quarto. Cada quarto precisava de um conjunto completo de móveis em vez dos móveis compartilhados que tinham antes. $6.200. O quintal nos fundos era o dobro do tamanho do quintal antigo. Precisava de paisagismo, um deck e móveis de exterior. $9.500 nos primeiros 2 anos. Nenhuma dessas compras parecia extravagante isoladamente. Cada uma parecia o mínimo absoluto necessário para que a casa parecesse um lar. Mas o total ultrapassou $25.000 em móveis e melhorias nos primeiros 3 anos. James e Patricia não tiveram essas despesas. A casa menor deles acomodava seus móveis existentes. O quintal menor exigia um paisagismo mínimo. Eles gastaram cerca de $4.000 para que a casa parecesse um lar. A diferença de $21.000 nos custos de mobília, investida a 8% ao longo de 20 anos, torna-se cerca de $98.000. Mas o efeito âncora vai além da mobília inicial. A casa maior estabelece uma linha de base de estilo de vida que influencia todas as decisões subsequentes. Quando o carro de Kevin quebrou, eles o substituíram por algo que não parecesse deslocado na garagem do bairro. $48.000. James substituiu seu carro por um carro usado confiável por $19.000. Quando os pais de Maria vinham visitar, eles ficavam no quarto de hóspedes. Quando os pais de Patrícia vinham visitar, eles ficavam em um hotel próximo porque não havia quarto de hóspedes. Kevin e Maria sentiam-se na obrigação de sediar as festas de fim de ano, o que significava gastar mais com comida, decoração e entretenimento. James e Patrícia passavam as festas com parentes e dividiam os custos. A casa criou um contexto. O contexto criou expectativas. As expectativas criaram despesas. As despesas impediram a construção de patrimônio. O quarto mecanismo é a bomba relógio da manutenção. Cada componente de uma casa tem uma vida útil. Telhados duram de 20 a 30 anos. Sistemas de ar-condicionado duram de 15 a 20 anos. Aquecedores de água duram de 10 a 15 anos. Eletrodomésticos duram de 10 a 15 anos. A pintura externa dura de 7 a 10 anos. Uma casa maior tem mais de tudo. Mais área de telhado, mais capacidade de ar-condicionado, mais banheiros com mais aquecedores de água, mais eletrodomésticos e mais área externa para pintar. Kevin e Maria trocaram o telhado no 7º ano. Custo: $18.500. O telhado deles tinha 2.400 pés quadrados. James e Patrícia trocaram o telhado no 8º ano. Custo: $11.200. O telhado deles tinha 1.500 pés quadrados. Kevin e Maria trocaram o ar-condicionado no 6º ano. Custo: $14.000 por um sistema de 5 toneladas para dar conta dos seus 2.500 pés quadrados. James e Patrícia trocaram o ar-condicionado no 9º ano. Custo: $8.200 por um sistema de 3 toneladas para dar conta dos seus 1.600 pés quadrados. O padrão se repete com cada sistema principal. A casa maior custa mais para reparar e substituir, e precisa desses reparos e substituições com a mesma frequência que a casa menor. Ao longo de um período de 30 anos como proprietário, a diferença de manutenção entre uma casa de $500.000 e uma de $300.000 ultrapassa facilmente os $75.000. São $75.000 que poderiam ter rendido juros para formar um patrimônio geracional. O quinto mecanismo é a aceleração do imposto sobre a propriedade. Os impostos sobre a propriedade não permanecem constantes. Eles aumentam quando os valores dos imóveis sobem. E aumentam quando os governos locais elevam as taxas de impostos para financiar serviços.
Na maioria das áreas metropolitanas americanas, os impostos sobre a propriedade aumentaram de 3 a 5% ao ano na última década. Para uma casa de $500.000, que inicialmente paga $5.500, um aumento anual de 4% resulta em uma conta de imposto de $12.179 após 20 anos. Para uma casa de $300.000, que inicialmente paga $3.300, o mesmo aumento anual de 4% resulta em uma conta de imposto de $1.307 após 20 anos. A diferença anual cresce de $2.200 iniciais para $4.872 após 20 anos. A diferença acumulada ao longo de 20 anos ultrapassa $70.000. Os impostos sobre a propriedade são o custo que nunca para de crescer. Quanto maior a casa que você compra, maior a base tributária a qual você fica vinculado enquanto for dono do imóvel. O sexto mecanismo é o efeito dos juros compostos sobre o custo de oportunidade. Cada mecanismo que descrevi até agora tem custos diretos, mas a verdadeira destruição de patrimônio acontece através dos retornos de investimento que nunca se materializam. Deixe-me repassar com você o cálculo completo do custo de oportunidade para Kevin e Maria, em comparação com James e Patrícia, ao longo de seu período de 10 anos como proprietários. Pagamento de hipoteca mais alto: $700 mensais, $8.400 anuais. Impostos sobre a propriedade mais altos: média de $2.200 anuais. Seguro mais alto: média de $800 anuais. Contas de consumo mais altas: $2.400 anuais. Manutenção mais alta: $3.000 anuais. Entrada mais alta: $40.000 adiantados. Diferença de custo anual total: $16.800 mais os $40.000 de entrada. Se James e Patrícia investissem essa diferença de entrada de $40.000 a um retorno de 8%, ela cresceria para $86.366 em 10 anos. Se investissem a diferença anual de $16.800 a um retorno de 8%, ela se acumularia para $263.200 em 10 anos. Total combinado: $349.566. A decisão de Kevin e Maria de comprar a casa maior custou-lhes quase $350.000 em construção de patrimônio em apenas 10 anos. Expandindo esse cálculo para 30 anos, a lacuna ultrapassa $1,5 milhão. A casa maior não se valorizou o suficiente para fechar essa lacuna. A casa de Kevin e Maria valorizou $160.000 em 10 anos. A casa de James e Patrícia valorizou $125.000. A diferença de $35.000 na valorização não chega nem perto de compensar a diferença de $350.000 na construção de patrimônio. A casa nunca foi um investimento. Foi uma decisão de consumo disfarçada de investimento. Deixe-me falar sobre Sarah, que aprendeu essa matemática tarde demais. Sarah comprou uma casa em estilo colonial de 4 quartos em um subúrbio de Boston por $580.000 em 2012. Ela ganhava $170.000 anuais como gerente de engenharia de software. O pagamento da hipoteca parecia viável. Ela havia feito por merecer a casa. Ela havia trabalhado duro por 15 anos para poder pagar por algo bom. Em 2022, Sarah tinha 53 anos e havia economizado $210.000 para a aposentadoria. Sua casa valia $940.000, mas ela ainda devia $320.000 da hipoteca. Seus impostos sobre a propriedade haviam subido para $14.000 anuais. Seus custos de manutenção eram em média de $12.000 anuais. Suas contas de consumo eram de $450 mensais. Sarah fez as contas que deveria ter feito em 2012. Se ela tivesse comprado um apartamento, condomínio, por $350.000 e investido a diferença nos custos de moradia, ela teria acumulado cerca de $800.000 em suas contas de investimento.
Ela não tinha 800 mil dólares. Ela tinha 210 mil dólares. A lacuna entre esses números era a sua aposentadoria. Sarah agora planeja trabalhar até os 67 anos. Em vez de até os 60, ela acabará vendendo a casa, mas depois de deduzir a hipoteca restante e as comissões dos corretores, ela ficará com cerca de 550 mil dólares líquidos. Combinado com suas economias para a aposentadoria e contribuições adicionais, ela pode ter o suficiente para se aposentar modestamente. Se ela tivesse comprado a casa menor, poderia se aposentar no ano que vem com mais de $1 milhão em ativos investidos, mais os lucros da venda do apartamento. Ela teria opções. Em vez disso, ela tem uma casa linda que não pode se dar ao luxo de deixar e mais uma década de trabalho pela frente. A psicologia das decisões de moradia torna essa armadilha particularmente insidiosa. Os americanos foram condicionados a acreditar que comprar a maior casa que se pode pagar é um comportamento financeiro responsável. Os corretores de imóveis incentivam as pessoas a se esticarem financeiramente para comprar em bairros melhores. Os pais aconselham a comprar mais espaço do que o necessário porque a família vai crescer. A mídia financeira celebra o patrimônio imobiliário como a base da riqueza da classe média. Esse condicionamento ignora 3 realidades críticas. Primeiro, o patrimônio imobiliário é um ativo ilíquido. Você não pode gastar o patrimônio da casa sem vender a casa, contrair dívidas ou se mudar. Ele fica lá, teoricamente valioso, mas praticamente inacessível. As contas de investimento, por outro lado, podem ser acessadas gradualmente conforme a necessidade. Segundo, a valorização das casas não é garantida e, historicamente, fica atrás dos retornos do mercado de ações. Entre 1990 e 2020, os preços das casas nos subiram em média cerca de 4,1% ao ano. O S&P 500 obteve um retorno de cerca de 10,7% ao ano no mesmo período. $1 investido em ações cresceu para cerca de $8. $1 investido em imóveis cresceu para cerca de $3,50. Terceiro, você tem que morar em algum lugar. A valorização da sua residência principal só é acessível se você vender. E se você vender, terá que comprar ou alugar outra coisa. A menos que você reduza drasticamente o tamanho da sua moradia, a valorização da sua casa foi compensada pela valorização de casas alternativas. Você não é realmente mais rico. Você apenas vive em um ativo cuja substituição custa mais. A narrativa da casa como investimento beneficia os corretores de imóveis, que ganham comissões em transações maiores, os credores hipotecários, que cobram juros sobre empréstimos maiores, e os governos locais, que arrecadam mais receitas de impostos sobre a propriedade. Ela não beneficia o comprador da casa, que sacrifica os retornos de investimento por metros quadrados. Deixe-me dar conselhos específicos com base em onde você está atualmente. Se você aluga atualmente e está considerando comprar, defina seu orçamento de moradia em 60% a 70% do que o banco diz que você pode pagar. O banco calcula o pagamento máximo ao qual você pode tecnicamente sobreviver. Você precisa calcular o pagamento que deixa espaço para a construção de patrimônio. Se você se qualifica para uma hipoteca de $500 mil, procure casas na faixa de preço de $300 mil a $350 mil. Se você já é proprietário de uma casa e está considerando fazer um upgrade, faça o cálculo completo dos custos antes de tomar uma decisão. Adicione a diferença no pagamento da hipoteca, a diferença no imposto sobre a propriedade, a diferença no seguro, a diferença nas contas de consumo e a diferença na manutenção. Multiplique por 12 para obter a diferença de custo anual. Projete essa diferença, investida a 8% ao longo de 20 anos. O número que você calcular é o verdadeiro custo do upgrade. Decida se o espaço extra vale esse valor específico em dólares. Se você comprou recentemente mais casa do que precisava e se reconhece na história de Kevin e Maria, concentre-se no que permanece sob seu controle. Refinancie para uma taxa de juros mais baixa, se possível.
Resista à pressão da inflação do estilo de vida de preencher cada cômodo com móveis caros. Mantenha um orçamento rigoroso que priorize as contribuições para a aposentadoria em detrimento das melhorias na casa. Considere se faz sentido a longo prazo manter a casa ou se vender. E mudar para um lugar menor permitirá que você volte aos trilhos. Se você está se aproximando da aposentadoria e tem um patrimônio imobiliário considerável, mas ativos de investimento limitados, você precisa entender que sua decisão de moradia pode ter que mudar. Reduzir de uma casa de $500.000 para uma casa de $250.000. Libera $250.000 em patrimônio, que podem ser usados para gerar renda de aposentadoria. O apego emocional à casa deve ser pesado contra a realidade prática de ter que financiar 30 anos de despesas de aposentadoria. Se você está na faixa dos 20 ou 30 anos e ainda tem décadas de ganhos pela frente, internalize essa matemática agora, antes que a decisão de moradia se apresente. A casa que você escolher no final dos seus 30 ou início dos 40 anos determinará o seu caminho para a aposentadoria, mais do que quase qualquer outra decisão financeira isolada. Uma casa modesta, comprada com intenção, sempre supera uma casa grande, comprada por aspiração. James e Patrícia não compraram a casa menor porque não podiam pagar a maior. Eles compraram a casa menor porque entenderam o que Kevin e Maria não entenderam. A casa não é o objetivo. A casa é uma ferramenta que apoia ou prejudica o verdadeiro objetivo. O verdadeiro objetivo é a liberdade financeira. A capacidade de se aposentar quando quiser, e não quando for forçado a isso. A capacidade de sobreviver à perda de um emprego sem pânico. A capacidade de ajudar seus filhos quando eles precisarem. A capacidade de viajar, vivenciar a vida e tomar decisões com base em preferências em vez de necessidade financeira. Uma casa maior prejudica cada um desses objetivos. Ela consome o fluxo de caixa que financiaria as contas de aposentadoria. Ela prende o capital em um ativo ilíquido que não pode ser acessado sem grandes transtornos. Ela cria expectativas de estilo de vida que elevam os gastos em todas as outras categorias. Ela o ancora a um local específico e limita a flexibilidade profissional. Ela se torna um peso que deve ser arrastado por todas as decisões financeiras futuras. O casal na casa modesta tem opções. O casal na casa financeiramente no limite tem obrigações. Kevin e Maria passarão a faixa dos 50 anos, tentando recuperar o atraso nas economias para a aposentadoria, enquanto mantêm uma casa que custa mais a cada ano para possuir. Eles debaterão se devem vender ou ficar, incapazes de acessar o patrimônio acumulado sem virar suas vidas de cabeça para baixo. Eles trabalharão por mais tempo do que o planejado, porque a matemática da aposentadoria não fecha sem mais anos de contribuição. James e Patrícia passarão a faixa dos 50 anos vendo suas contas de aposentadoria crescerem, enquanto seus custos de moradia permanecem fixos. Eles terão conversas sobre se devem se aposentar aos 58 ou 60 anos, e não sobre se podem se dar ao luxo de se aposentar. Eles terão uma flexibilidade que Kevin e Maria nunca experimentarão. A casa em que Kevin e Maria vivem é linda. 4 quartos, quintal grande, bairro agradável. Todos que a visitam comentam como ela é bonita. A segurança financeira que James e Patrícia construíram é invisível. Ninguém vê o saldo da conta de investimento deles. Ninguém comenta sobre a alocação deles em fundos de índice. A paz de espírito não aparece nas fotos. Uma família otimizou para as aparências externas. A outra família otimizou para os resultados. A casa que você compra é uma declaração sobre o que você valoriza. A maioria das pessoas valoriza o que os outros podem ver. As pessoas que constroem patrimônio valorizam o que os outros não podem ver. Entender essa distinção é o ponto onde a transformação financeira começa. Não em táticas, estratégias ou instrumentos de investimento específicos, mas na clareza fundamental sobre para que o dinheiro realmente serve. É por isso que a educação financeira é mais importante do que qualquer decisão isolada. As táticas mudam. As taxas de juros flutuam. Os mercados sobem e descem.
mas os princípios que determinam como o dinheiro se multiplica, como a inflação do estilo de vida funciona e como os custos de oportunidade se acumulam, permanecem constantes em qualquer ambiente econômico. Kevin e Maria não falharam porque foram irresponsáveis. Eles falharam porque não entenderam os princípios. Eles tomaram decisões que pareciam razoáveis isoladamente, mas que tiveram consequências devastadoras ao longo do tempo. James e Patricia tiveram sucesso porque entenderam algo que Kevin e Maria não entenderam. Eles entenderam que cada decisão financeira está relacionada a todas as outras decisões financeiras. A casa afeta as contribuições para a aposentadoria, que afetam o crescimento do investimento, que afeta a idade de aposentadoria, que afeta a vida que você realmente pode levar. Se você vê isso e percebe que sua base financeira precisa ser fortalecida, há um vídeo neste canal que detalha exatamente como o dinheiro realmente funciona. Sem táticas que inspiram, mas princípios que se potencializam. É o ponto de partida para qualquer pessoa que leva a sério a construção de patrimônio, em vez de apenas obter uma renda. A educação financeira é a diferença entre as pessoas que ganham dinheiro e as pessoas que o mantêm. A casa maior sempre parecerá um progresso. Sempre parecerá um sucesso. Sempre parecerá uma prova de que você venceu na vida. A conta de investimento que cresce silenciosamente em segundo plano não parecerá nada. Ela não impressionará os visitantes. Ela não ficará bem nas fotos. Ela não renderá elogios dos vizinhos. Mas quando você tiver 62 anos e estiver decidindo se continua trabalhando ou começa a viver, a conta de investimento é a única coisa que importará. A casa ainda estará lá, ainda custando dinheiro, ainda exigindo manutenção, ainda cobrando impostos sobre a propriedade. A questão é se você terá a liberdade de aproveitá-la ou se trabalhará para poder pagá-la. Essa pergunta não é respondida aos 62 anos. Mas aos 38 ou 42, ou sempre que você assinar os documentos da hipoteca de uma casa maior do que precisa. Escolha com cuidado. A matemática nunca mente, e a matemática fala fortemente a favor da casa menor. Se esta análise mudou a forma como você vê as 4 paredes ao seu redor, por favor, inscreva-se neste canal e curta este vídeo. Nós revelamos as verdades financeiras que a sociedade muitas vezes tenta esconder. Construa a sua liberdade, não apenas a sua hipoteca. A próxima chave para o seu futuro financeiro será revelada em breve.